Boa tarde, meus fiéis e guerreiros companheiros. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Espero que vocês estejam na paz do Senhor, que vocês estejam indo de acordo com o que diz a palavra, sempre cometendo erros, falhas, como todo ser humano, mas que esperam num Deus maior, esperam em algo que irá, com certeza, fará a diferença em nossas vidas. A primeira palavra que Deus me entregou para passar para vocês nessa reflexão da palavra se encontra em Jó 10:14, que diz o seguinte: Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Irmãos, uma coisa é certa: Deus está observando nós em todos os nossos atos. Independentemente de quem somos, independentemente do que fazemos, tudo está sendo observado. E isso cria um compromisso de nós para com Deus, entendem? Porque é algo que realmente faz a diferença. Porque quando nós percebemos que tudo está sendo observado, por mais que a gente ache que não está, nós criamos um compromisso com a realidade, entende? Com a nossa própria realidade. Porque bons frutos vai surgir de nós, entende? Tem que surgir bons frutos para que seja propagado a palavra do Senhor. E tudo que a gente faz tem consequência. Vai ter uma consequência. Se não teve, vai ter ainda. Nossos pecados vai ter uma consequência. Nossos bons atos também vai ter uma boa consequência. Não é só algo ruim que vai ter consequência. E sim, tudo. Todos os atos é ação e consequência. É absolutamente tudo. E cara, isso é surreal, né? Porque muitas vezes nós achamos que estamos escondidos. Quando nós achamos que estamos escondidos, nós não está entendendo o que de fato a realidade nos mostra, né? Porque a realidade é algo muito surreal, né? Porque imagina, tudo que a gente faz, mesmo aquelas coisas que a gente faz escondido, quando nós fecha a porta do nosso quarto e acha que ninguém está nos observando, Deus está lá observando. E isso é bom. Isso é bom porque nós temos uma pessoa, um ser que é provedor para nós e nos observa. Se a gente está falhando com ele, ele nos observa. Se a gente está tendo atos bons com ele, o Senhor nos observa. E isso para mim é uma dádiva, porque isso faz com que eu preze mais para fazer as coisas boas. Eu deixe de cometer alguns pecados, obviamente. Eu não vou se tornar um cara que não terá mais pecado, com certeza não. Mas eu me tornarei um cara que irá lutar mais pelo bem. Irá lutar mais para fazer as coisas com maestria, com excelência, porque tudo está sendo observado. E se eu trabalho com alguma coisa relacionada, por exemplo, pode pegar qualquer exemplo, mas eu vou aceitar esse exemplo. Eletrodomésticos. Por exemplo, eu trabalho com eletrodomésticos. Eu quero deixar o meu eletrodoméstico mais bom possível para que agrade o meu cliente. Nós faz a limpeza do eletrodoméstico, nós fazemos as suas demandas, entende? Nós dá mais do que eles esperam de nós. E é isso que Deus quer, que nós demos mais do que ele espera de nós, que nós nos esforcemos mais do que ele espera de nós, para que assim então nós podemos andar em conexão com Deus, ser companheiros de Deus nesse mundo, nessa existência terrena. Viver uma vida na leitura da palavra é algo muito difícil. Quem falou que era fácil, te enganou, porque o fardo é leve, com certeza, seu jugo é suave, o fardo é leve, porém, não impede que a gente crie um compromisso com Deus.
E o compromisso com Deus, meus amigos, é algo que Deus coloca a gente no extraordinário, quando nós menos espera, porque quando o fardo é leve, quando a gente caminha e não sente nenhum peso nas costas, não sente nem nada te atrasando, é uma pessoa que vive em dedicação a Deus, uma pessoa que está sendo observada, os seus atos estão sendo observados. Mas não fique paranoico, não é para ficar paranoico de que ele está sendo observado em tudo, mas é para ficar mais relaxado, mais fiel ao Senhor. A próxima palavra que Deus mandou entregar para vocês se encontra em 1 Pedro 4,7, que diz o seguinte: E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Bons, meus queridos irmãos, nós acabamos de fazer uma leitura, uma interpretação, uma reflexão que tudo está sendo observado. Já que tudo está sendo observado, observe o fim das coisas em oração. Porque tudo está indo para um fim. Não sei se é infelizmente ou felizmente. Felizmente porque Jesus vai voltar. Infelizmente porque tudo que nós vemos, nós observamos, o que nós tem entendimento, irá cair por terra. Todas as nossas certezas e dúvidas vai cair por terra. Porque chegará o fim. E tudo que nós depositamos neste mundo terá suas consequências. Por isso, antes de chegar ao fim, sede sóbrio e vigiai em oração. Vigie tudo o que está acontecendo ao seu favor e contra você em oração. Deposite seus pecados no Senhor. Confessa seus pecados para Ele. Porque mesmo Ele sabendo, mesmo Ele observando todos os nossos atos, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento de sinceridade. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento de sinceridade. Um relacionamento de busca na palavra. Um relacionamento em que a gente vigie em oração. Tudo, absolutamente tudo que aconteça. Nós temos que ser vigiadores. Não ser vigia no sentido ruim, negativo. De só vigiar as coisas e deixar acontecer por conta própria. Não, nós temos que vigiar em oração. Quando nós vigiamos em oração, tudo muda. As coisas se modificam. E nós se sentimos mais no controle da situação. Por mais que o descontrole comanda a maior parte dos atos corriqueiros em nossas vidas, por mais que nossos atos instintivos possa dominar em grande parte de nossas vidas, nós temos que orar, nós temos que bendizer o Senhor, nós temos que louvar o Senhor. Porque tudo terá um fim. Tudo, o fim está mais próximo do que imaginamos. O fim é algo que é inimaginável para nós. Porque não tem, nossa mente ainda não tem a consciência do fim. E é bom que nós não tenhamos ainda. Porque um dia chegará. E a nossa alma há de ser purificada. Porque nós estamos andando em concordância com o Senhor. Nós estamos vivendo pelo extraordinário. Nós estamos vivendo para um Deus que busca que nós sejamos fortes e firmes na palavra. Fortes e firmes na fé. E Deus quer isso de nós. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento extraordinário com Ele. Uma vida de confissão, uma vida de oração, para vigiar em oração, para ser sóbrio. Quando você vê que está todo mundo entupido pelos seus pecados, bêbados de pecado, nós estamos sóbrios. Nós não estamos enxergando uma realidade turva. Uma realidade em que a gente não
percebe o que está acontecendo. Tudo está de acordo com os nossos atos. Absolutamente tudo. A nossa segurança ou não da situação vai depender de quais são os nossos atos. E quem vive uma vida de oração, vive propagando a palavra do Senhor, vive em prol do Senhor, aquele pessoal lá que você vê lá na Praça da Sé pregando, essas pessoas estão propagando a imagem do Senhor, estão propagando Deus, e isso é muito benéfico para eles. A próxima palavra que Deus mandou entregar para vocês se encontra em 1 Pedro 4,8, que diz o seguinte: mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá uma multidão de pecados. A caridade é um ato de amor. Vocês me entendem? É um ato pacífico. É um ato em que Deus quer que nós tenhamos. Porque é algo que vem dele. Essa busca pelo novo, essa força de vontade para agradar o outro, cobrirá uma multidão de pecados nossos, é o que diz a palavra. Não tem como vocês discordarem de mim, porque é o que diz a palavra. E quando cobre os nossos pecados, nós ganhamos amor, nós ganhamos um perdão dos nossos pecados. Porque a forma de nós reverter os nossos pecados é agindo com agradabilidade ao Senhor, é agindo com amor, é agindo com a caridade. Você doar um bem seu bom, realmente bom, seja você doar um tempo, seja você doar uma roupa sua, isso é bom, isso é um ato bom, e Deus fará com que nós tenhamos agradabilidade no Senhor. Fará com que a gente se junte a Ele e crie uma corrente de oração com Ele. Crie um laço mais firme com Deus. Por isso que eu tô propagando essa imagem aqui na internet, porque eu sei que é um ato de caridade, meu. Muitas pessoas não têm o tempo, não têm... na correria do dia a dia, não presta atenção nas palavras que diz o Senhor. Aí eu propagando essa imagem na internet, essa interpretação, essas reflexões sobre a palavra na internet, isso faz com que cada um olhe para mim de um jeito diferente e se sinta agradável, se sinta na gratidão. Então, é isso, meus caros. Doe algo que realmente vale a pena seu. Se você tem um tempo muito produtivo no seu dia a dia, se você tem um tempo muito valioso no seu dia a dia, tente doar um pouco do seu tempo para com outra pessoa, ajudando ela. Por exemplo, a sua tia vem até você e pede uma ajuda em relação à internet, em relação ao aparelho telefônico, ao computador, ela pede uma ajuda para você, você vai lá e age e dá tudo que ela precisa, ensina direitinho, ponto a ponto, mesmo que demore, mesmo que isso custe muita energia sua, é algo que você tá fazendo por ela, entende? É algo que você tá fazendo por ela. E ela se sente muito mais em paz, muito mais feliz. É isso, caridade é o quê? Fazer com que a outra pessoa seja feliz. Já é uma caridade, entende? Você dá um pipa pra um próximo seu, você emprestar um perfume pra outra pessoa. Assim, não é que você tem que ser caridoso com tudo. É claro que vai ter coisas que vai ser impossível você emprestar. Por exemplo, você que trabalha na internet, você não vai emprestar o computador seu para alguém. É claro que não. Nós temos que ser realistas. Não é todo mundo que tem a capacidade de doar o que tem, entende? Mas com certeza tem outras coisas para doar. Por exemplo, um tempo. Eu falei do exemplo do perfume. Então, meu perfume um dia eu emprestei pro meu primo, ele basicamente
desperdiçou tudo. Ele desperdiçou tudo. E eu fiquei um pouco chateado, entende? Eu fiquei um pouco com raiva. Mas isso é algo meu, entende? É algo que é valioso pra mim. E eu passei a não emprestar mais pra ele. Por quê? Porque eu tô sendo realista. Eu não posso ficar emprestando algo que é valioso meu por uma troca, sem troca nenhuma, só pra agradar um pouco ele. Não, claro que não. Eu tenho que prestar algo que é meu, que é valioso meu, mas assim, que eu tenha sobrando, é claro. Porque não adianta, por exemplo, uma pessoa quer dizimar e não tem dinheiro pra comprar nenhum açaí pra ela, vai dizimar. Eu não concordo com isso. É claro, todos os bens, primeiramente, doar na casa do Senhor, mas tem que ser realista. Algo que você tem que doar com um bom coração, se sentindo bem. Se você não se sentir bem no que você está fazendo, nada valerá a pena.